Fala turma, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de algoritmos e programação de computadores 1 e agora nós vamos falar de estruturas de controle. Já vai dando seu like aí e também se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito. Esse assunto é super importante e básico, é fundamental para que você possa compreender e principalmente escrever seus algoritmos. Então, o que são essas estruturas de controle? Como o próprio nome diz, essas estruturas servem para delimitar, para controlar os blocos de execução de comandos, seja nesses quatro tipos: as estruturas sequenciais, as de decisão, as de controle e as de repetição. Vou falar sobre cada uma delas agora e mostrar exemplos de funcionamento. O primeiro tipo é a estrutura sequencial. Ela executa os comandos um a um numa ordem sequencial, como o próprio nome diz. Não tem segredo. Então nós temos aqui a execução do comando 1 até o comando N e assim terminamos o algoritmo. Um exemplo aqui de código que funciona, nós temos a declaração de três variáveis do tipo real, vai ter o comando leia os valores de A e de B, a soma que vai receber a atribuição da soma desses dois valores e por fim escrever o resultado que está nessa variável soma. Aqui um exemplo um pouco maior, mas também muito simples, onde eu tenho a declaração de quatro variáveis e aqui vários comandos que são executados sequencialmente. Aqui a execução desse programa, então ele vai receber valores para quatro variáveis. Aqui a variável L vai receber verdadeiro, A vai receber teste e vai mostrar aqui nesses próximos comandos até que escreve verdadeiro, que é o conteúdo da variável L, terminando com o fim da execução do meu algoritmo. Já no tipo estruturas de decisão, nós temos um desvio a partir de uma condição. Olha aqui nessa imagem, nesse fluxograma, como funciona. E aí nós temos a decisão simples, que utiliza um se, que é o if, o famoso if, uma condição, depois o então e por fim o fim se. Então vai executar tudo depois do então, se for verdadeira essa condição. Aqui um exemplo também bem prático e o fluxograma, onde nós temos a condição representada aqui por esse polígono. Se for verdadeiro, executa os comandos, se for falso, não vai executar nenhum desses comandos. O exemplo prático é a verificação de uma média. Se a média for maior ou igual a 7, 1, 2 até o 7, vai receber aqui, vai executar esse bloco. Na verdade, recebendo a variável situação, o valor aprovado e escrevendo na tela o conteúdo da variável situação. Então, nesse tipo de decisão simples, vai ser analisada a expressão lógica e vai executar aí o bloco de comandos se for verdadeiro. Já numa estrutura composta, um pouquinho mais complexa, nós temos aqui a inserção do senão ou o else em inglês. Então, vai verificar uma condição, se for verdadeiro, vai executar o bloco do então e se for falso, vai executar o código do bloco do senão. Então, verificando sempre a condição. Aqui essa decisão composta sendo explicada em forma de figura, onde nós temos aqui dois fluxos. Primeiro, se for verdadeiro, vai por esse caminho aqui, se for falso, vai por esse caminho aqui. Isso é bem tranquilo, bem fácil de entender. Então aqui os dois blocos, o primeiro nominado com A, de 1 até N, e o segundo, o bloco do senão, nominado de B1 até Bn. Então, se a expressão lógica der resultado verdadeiro, esses comandos de A1 são executados. Se for falso, os comandos de A1 são desprezados, então executados os comandos de B1 até Bn. Mais exemplos aqui de estruturas de decisão. Primeiro exemplo vai verificar uma temperatura. Se for maior do que 30, está alto, e se for menor que 30, vai mostrar que está agradável. Então está aqui o algoritmo, numa linguagem algorítmica, como a gente já está acostumado. Então verifica aqui esse bloco. Se a temperatura for maior que 30, o então, que é o verdadeiro, né, o resultado se for verdadeiro,
vai escrever: o clima está muito quente e também tome muita água para se hidratar, pulando linha, que é o escreva L. Se não, vai executar esses dois comandos. Aqui o resultado da minha execução e vocês podem ver que digitando 23 vai cair nesse senão. Por quê? Porque não é maior do que 30. Então o clima está agradável, mas ainda é importante beber água. Mais uma estrutura de decisão, agora composta, um pouco mais complexa. Vocês vão ver que vai ser verificado 3 possibilidades. Temperatura maior que 30 está alta, temperatura menor ou igual a 30 está agradável e temperatura menor do que 15 está frio. Ah, professor, mas não tem no if um outro senão. Como você vai fazer para verificar 3 possibilidades? Então vocês vão ver como é feito isso e é uma maneira bem prática, utilizada frequentemente. Então nós vamos aninhar o SIS, vou utilizar vários comandos sequenciais de verificação da decisão aí. Então aqui verifica, se a temperatura for maior que 30, vai ter esses dois comandos no meu bloco. Se não, aí tem 2 possibilidades. Então está menor que 30. Então vou verificar se é menor do que 15 e depois um senão, que é o clima está agradável. Então é de 15 até 30 vai cair aqui. Por quê? Porque já caiu menor do que 30, o valor da temperatura, que é o false, e vai cair aqui, ó, que não caiu no menor que 15, um 20, por exemplo. Então vai cair aqui, o clima está agradável. Então aqui digitou 14, o tempo está frio, caiu aqui, ó. Não é maior que 30, entrou nesse senão, que é esse bloco aqui, e houve outra consulta à expressão lógica aqui, agora temperatura menor do que 15. Agora no nosso terceiro exemplo, nós vamos verificar se o número é 0, se for maior que 0 e também comandos se for menor do que 0. Muito parecido com o exemplo anterior. Então tá aqui o código, vocês podem testar no visual de vocês. Se o número for 0, vai cair aqui. Se não, vai testar essa outra condição, se o número for menor do que 0. Então nós temos essas 3 possibilidades com os SIS aninhados. Aqui no nosso exemplo digitou -4, então caiu aqui, ó, o número é menor do que 0, que é essa possibilidade aqui, ó. Deu que o número não é igual a 0, ou seja, entrou nesse senão e entrou nesse verdadeiro aqui. Apenas explicando essa situação, nós temos os SIS aninhados, um se após o outro e com vários comandos para obedecer à lógica do nosso negócio. Em nenhuma hipótese, isso é super importante, serão executados os 2 blocos. É um fluxo ou outro. Então aqui mais um exemplo, verificando se o número for menor ou igual a 1000, vai mostrar, você está na faixa básica. Se não, vai ter essa outra condição a ser verificada, se o número for maior do que 1000. E aí vai verificar agora os 5000. E aqui também verificar se é maior do que 10.000. Então tem toda essa complexidade do negócio sendo verificado nesse SIS. Então nós temos o aninhamento de 1, 2, 3, 4 SIS nesse algoritmo. Agora passando para as estruturas de repetição, nós vamos poder executar várias vezes um determinado bloco de comandos, como o próprio nome diz. Então permite que uma sequência de comandos seja executada de modo repetido. Então aí nós temos o laço contado, que é o para do for em inglês. Então para até uma condição, faça o bloco de comandos. Ou também utilizando o enquanto, que é o while em inglês. Então enquanto nós temos uma condição, vai fazer um bloco de comandos. Ou também o comando repita. Repita tem uma condição até que ela vai parar em um determinado momento. Aqui nós mostramos ainda nessa figura da direita o fluxograma dessa condição formando um loop. Nós temos aí o famoso loop infinito, quando a condição nunca vai chegar naquela condição. É o chamado loop infinito, que não é desejado de maneira alguma. A não ser em alguns programas, como servidores web, que ficam sempre esperando uma requisição. Aí nós temos um loop de espera de comando, mas normalmente não é esperado o loop infinito, porque um programa ele tem um fim, até mesmo o servidor web, em algum momento ele é desligado, ele termina. Então aqui nós temos o exemplo do para uma variável com valor inicial até um valor limite,
nós vamos fazer um incremento. Geralmente o incremento é de 1 a 1, mas pode ser customizado. E aí nós temos a sequência de comandos sendo invocada aqui. Aqui mostrando o que é cada um desses valores. O próprio nome também diz, é intuitivo. Eles são avaliados uma vez antes da execução da primeira repetição. Então, vai ter uma avaliação contínua da minha condição, utilizando um contador. Essa variável que vai sempre sendo alterada, incrementada ou decrementada, ela é chamada, no nosso mundo costumeiro, de contador. Então, se acostumem com esse nome, contador. Vocês vão utilizar aí muitas vezes daqui para frente. Vamos usar os exemplos, que é aqui que vocês vão entender bem melhor, de uma maneira mais didática. Aqui nesse exemplo vai imprimir números de 1 a 10, e aí nós temos o contador, que é uma variável do tipo inteiro, que vai ser incrementada de 1 até 10. E aqui, ó, apenas para a melhoria visual, o espaçamento dos números, tem esse 2.3, vai imprimir o que está na variável cont, que é nosso contador, e dá um espaço de 3 posições. Aqui outro exemplo bem interessante. Para o contador de 1 até 10, faça e vai fazer uma soma desses valores que são lidos do teclado. Eu vou copiar esse programa para mostrar para vocês na prática. Basta você copiar e jogar aqui no seu visual. Deixa eu arrumar aqui. Vou rodar aqui. Vocês podem utilizar a tecla F9 como atalho. Então, primeiro valor 1, 2, vou digitar tudo 5, vai agora, daqui por diante, até 10. Então, a soma foi 45, terminamos o nosso algoritmo com esse laço, com essa estrutura de repetição, que foi de 1 a 10, fazendo uma soma dos valores lidos pelo teclado. Então, voltando aqui à nossa apresentação, nós temos outro exemplo que não funciona, por quê? Porque está pedindo aqui um J, que é o nosso contador, ele vai de 10 até 1, ou seja, nós estamos querendo um decremento, mas eu tenho que explicitar o decremento. Como eu não explicitei, não vai ter essa sequência de 10 até 1, deveria ser de 1 até 10, como foi feito no exemplo anterior. Então aqui não vai ser executado nada, a não ser que você arrume esse algoritmo, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Para J de 10 até 1, passo menos 1. Estou falando que eu quero um decremento. Então 10, 9, 8, 7, de 10 até 1, com decremento de menos 1 a cada passo aqui no meu algoritmo, do para até o fim para. Então vai ser escrito 10, pular 3 posições, que é o que está sendo falado aqui, e assim por diante até chegar no número 1. Agora falando da expressão enquanto, vai ser executada essa sequência de comandos enquanto a expressão lógica for verdadeira. Então aqui, ó, a expressão lógica vai ser avaliada antes de cada repetição do laço. Quando for o resultado for verdadeiro, como eu disse, vai ser executada a sequência de comandos. A hora que for falso, vai sair do meu laço, da minha estrutura de repetição, utilizando o comando enquanto. Aqui o meu fluxograma, onde vocês vão poder verificar visualmente o meu enquanto. Então aqui está, enquanto a condição for verdadeira, vai executar os comandos A1 até AN. Outro exemplo aqui, muito utilizado, na verdade a gente utiliza a comparação de senhas, mas com a encriptação, para não mostrar a senha aqui no código, mas o teste é bem próximo disso aqui. Então ele vai verificar aqui, ó, se a senha for diferente de XYZ, vai aparecer senha inválida, digite a senha novamente. Vai sair daqui assim que tiver sido digitado XYZ, que vai tornar isso aqui falso e vai sair do meu laço do meu enquanto, tá certo? Aqui mais um exemplo do uso do enquanto, o J vai receber 1, enquanto o J for menor do que 10, vai fazer esse bloco de comandos. Então vai escrever, o J vai pular 3 posições, J vai receber J mais 1. Então vai começar do 1, que é o primeiro aqui, e vai sair quando o J for maior do que 10. Mais um exemplo, isso aí é bom vocês sempre treinarem, copiarem esse código e levarem para o visual. Nós vamos ter aqui, ó, o N recebendo 1, enquanto for diferente de 100, vai fazer
esse bloco de comandos. Então, vai sair daqui quando chegar n for igual a n mais 1, 99. 99, o n estando em 99, vai receber 99 mais 1, 100. E aí, esse n diferente de 100 vai dar falso, porque n é igual a 100. Então, vai sair daqui. Então, não vai escrever o 100. Então, isso é muito pedido e vocês têm que sempre saber essa lógica de comparação aqui na nossa estrutura de decisão para você saber o comportamento do seu algoritmo. Então, aqui nós vamos mostrar agora o repita, que vai testar nesse final do comando, no final, depois da sequência de comandos ser executada. Então, ele vai executar o comando e depois verificar a condição. Um pouquinho diferente do enquanto, que faz o inverso. Ele verifica a condição e depois executa a sequência de comandos. Então, aqui mostrando como funciona o repita, vai indicar o início do meu laço, vai sempre executar uma vez e depois testar a expressão lógica. Então, aqui um exemplo, o J vai receber 1, que é esse valor inteiro, e vai repetir, vai executar essa sequência de comandos pelo menos uma vez e vai verificar J é maior que 10, então até que aconteça isso, nós vamos ter esse bloco de comandos sendo executado. Vocês querem testar? Vamos testar aqui, ó. Vou executar. Então, ó, 1 vai dar espaçamento como está escrito aqui. E aí, quando o J for 11, aí não vai escrever mais. E é o que acontece quando ele chega aqui com 10, vai escrever o 10 e vai ser atribuído 11. E aí vai acionar aqui. Então, vai terminar no 10, conforme está aqui na execução. Voltando à nossa apresentação, agora nós vamos mostrar o comando de seleção múltipla, que utiliza o caso ou case em inglês. Lembra que a gente utilizou os ifs aninhados, porque nós temos várias possibilidades? Então, o caso ele vai também ajudar nesse sentido, quando nós temos várias opções a serem verificadas. Aqui no fluxograma vocês podem verificar. Então, nós temos aqui vários caminhos de acordo com os valores que vão ser recebidos e verificados aqui. Nós temos ainda que falar no comando interrompa, que vai permitir que você saia do laço em determinado momento. Então, você vai utilizar um if em alguma situação e vai utilizar ainda o interrompa ou break em inglês, que tem em várias linguagens. E vai sair automaticamente da minha estrutura de repetição. Aqui um exemplo, vai receber 0 essa variável x, vai ter o repita. Mas em uma das situações, no caso x igual a 10, nós vamos ter um break, um interrompa que vai sair automaticamente desse laço. Agora mostrando um comando de seleção múltipla utilizando o caso ou case em inglês. Vai ter uma escolha e uma expressão de seleção e verificado se essa expressão de seleção for igual à expressão 11, 12, for equivalente à expressão 1n, por exemplo, vai entrar nesse bloco aqui, bloco sequência de comandos 1. Caso for igual à expressão 21, 22 ou expressão 2n, vai cair nesse bloco sequência de comandos 2. E se não der nenhuma dessas equivalências aqui, vai entrar no outro caso, que ele vem até um pouco depois aqui nessa sequência de comandos. Então, vai chegar nessa parte aqui. Então, aqui o exemplo, bem mais fácil de entender, onde nós vamos ler um time de futebol e se for Flamengo, Fluminense, Vasco ou Botafogo, vai mostrar, é um time carioca. Se for São Paulo, Palmeiras, Santos ou Corinthians, vai escrever e pular a linha aqui pelo L, é um time paulista. Se não encaixar em nenhuma dessas palavras, vai mostrar, é de outro estado. Então facilita para a gente não utilizar aquele tanto de cis aninhados. É uma opção bem interessante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que se inscrevam nesse canal e também que curtam esse vídeo. Um abraço e até o próximo.